Hoje é o dia, fala assim, hoje é o dia da virada. Esse negócio funciona, tá? A virada é o dia que você determina que você vai falar assim, ó, daqui para frente não tem mais volta. Fala assim, ó, daqui para frente não tem mais volta. Que estado é isso? Toma seu lugar e lá vamos nós, ligando essas turbinas. O que significa esse negócio daqui para frente não ter mais volta? Tem um negócio que você vai anotar, que é muito forte. Chama-se desista de desistir. Eu crio conceitos mentais, eu chamo isso de drives mentais, e esses negócios eu uso isso demais. O que eu faço? Para não retroceder em certas coisas que eu determino que eu vou fazer, eu escrevo uma linha de comando no meu cérebro. Eu falo para mim mesmo assim, ó, não vai desistir. Como que eu crio essa linha? Eu ponho um nome nela assim, ó, desista de desistir. Então a última vez que eu decidi desistir foi de desistir. Eu avaliei algo. Quando eu quero construir algo, eu também não dependo do resultado daquele negócio. Eu quero ter a experiência daquilo. E o que eu tenho percebido ao longo desses 20 anos, mas quem que você acha que você é? Imagem e semelhança do Criador, filho amado. Eu sou esposo da Carol, sou pai do Lorenzo, pai do Beijo, pai do Miguel, pai da Isabela. Sou um pagador de impostos em milhões de reais. Tenho um grupo multibilionário. Eu sou reinante. Eu sou alguém que ama servir pessoas. Se der alguém deixar, ainda vou trabalhar de graça para vocês ainda daqui uns dias, 2026, está chegando. Sabe o que eu sou? Eu sou imagem e semelhança do Criador e o resto, tudo para mim, vai acontecer. Mas eu percebi que durante a minha caminhada, nesses últimos 20 anos, eu tenho 37. Depois que eu comecei a despertar minha consciência, minha mentalidade, todas essas coisas, eu percebi que a coisa que mais atrapalha as pessoas é um negócio que não existe. O que atrapalha as pessoas é algo que não existe. E aquilo que não existe tem atrapalhado toda a energia que a pessoa carrega. E aquilo que ela cria não existindo, no mínimo 85% das coisas que ela fica loucubrando não vai dar em absolutamente nada. Eu estou falando do medo. Não tem como você crescer nem um ano, nem dobrar isso, nem se 3, nem 10, nem nada com medo. O medo, ele é o agente que destrói toda a prosperidade. Então você vai falar assim, o medo destrói a prosperidade. Uma pessoa com medo deixa de estudar, uma pessoa com medo deixa de plantar, porque pensa o medo. Eu vou plantar, vou perder tudo, não vai chover. Engraçado. Pode até não chover, mas uma pessoa que não tem medo fala, vamos atrás de alguém que tem uma lavoura no lugar que não tem chuva. A pessoa, ao invés de não plantar com medo, ela vai atrás da solução, escava, tira a água da onde? Do solo. Isso é muito louco, só que a pessoa com medo, ela não consegue ver soluções. A pessoa com medo, ela coloca na cabeça dela que não vai funcionar, e eu tenho certeza que não vai. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que uma pessoa medrosa não vai conseguir. Não tem como conseguir. Porque o medo, ele tem um problema, um dispositivo metafísico, que chama-se fé negativa. Eu consigo atrair aquilo que tenho medo, só que não produz nenhum processo de prosperidade, pelo contrário, é de autodestruição. Fala com a sua boquinha assim, o medo é autodestrutivo. Agora vamos chegar numa conclusão, se o medo não existe, como é que ele destrói uma pessoa? Presta atenção nisso aqui, que vai destravar no cabum. O medo não existe, mas ele destrói uma pessoa, porque elimina dia após dia a possibilidade dessa pessoa crescer, prosperar, multiplicar, acessar lugares, experiência, ela vai destruindo dia após dia. Quando passa 10 anos, ela perdeu uma década de prosperidade. Só que o problema não é só você perder sua década de prosperidade. Pensa nos seus filhos, pensa nas pessoas em volta de você, pensa no seu cônjuge, pensa nos colaboradores. Que colaborador? Eu nem tenho empresa. Pois é, o medo não deixou você ter uma empresa. Ah, e você tinha que ter 100 pessoas trabalhando para você. Deus me livre. Quem falou aí não foi você, foi o medo que manda em você. Algo que nem existe está destruindo você e essas pessoas, inclusive. O fato de não ter emprego sendo gerado por você tem matado gente. Tem gente que escolheu o mundo do crime agora porque você é uma pessoa covarde com esse medo que nem existe. O que eu tenho a ver com essa pessoa? Aí está o detalhe. Se ninguém tem nada a ver, era só tirar os poderosos, as empresas, as gerações de emprego e ir para um lugar e cuidar só de uma rendinha, não precisa ficar produzindo nada. Tira todas as ofertas de emprego, você vai ver o que você tem a ver. Você tem que entender o seguinte, o medo é tão tenebroso que tem gente que está na cadeia agora por um medo seu, você nem sabe que o medo era seu.
E o fato de você não ter prosperado, essa pessoa não avançou, e ela, por não ter oportunidade, porque ninguém aqui que sente no coração que tem que ensinar, não ensinou, a pessoa pegou um caminho desse. Agora vamos pensar as pessoas que já não tem mais volta. Pensa quantas pessoas suicidaram porque você tem medo de falar. Não, essa conta não vem para mim não. Vai ter um dia que você vai chegar diante do Rei da Glória, você vai ouvir tudo o que é da sua conta. Por que seu filho não vive coisas extraordinárias? Porque você morre de medo de uma vida extraordinária. Aí você fala, não, mas eu tenho medo dele passar fome. Daqui uns dias, na hora que ele descobrir um método de você prosperar e sair desse medo que você criou na sua cabeça, ele vai olhar para você com tanta compaixão. E em nome do nada você criou uma situação que não mudou absolutamente nada a vida de ninguém que você ama. O que o medo produz então? O medo é uma ilusão, não existe, mas destrói mesmo não existindo. Porque você dá a oportunidade para ele governar a sua vida. Uma ilusão que destrói a realidade. Vocês estão assistindo aí? Escreve assim, ó, o medo é uma ilusão que destrói a realidade. Tem o medo biológico, tem o medo emocional. O que é o medo biológico? Morte. Todo medo que você acha que você tem, ele é inválido. A única coisa que você tem medo biológico é de morrer. O que seu cérebro faz? Se ele percebe que você fica muito tempo no sol, ele já descarrega tudo e fala, ó, você vai morrer com insolação. Você para de beber água, vai morrer desidratado. Ele vai atrás disso. Aí o que acontece? Quando você começa a ter seus traumas, esses medos ficam robustos. Eu ainda estou falando de uma coisa que não existe, mas é uma frequência. Porque você deixa de governar, deixa de fazer, esse medo começa a invadir sua corrente sanguínea. Esse medo fica criando história que não existe, ilusões. E acontece algo poderoso. Você não prospera. Qual que é a diferença de um ser humano que prospera para um que não prospera? Software, mentalidade. Marcelo, não é assim não, nós temos uma dívida eterna, nós somos um povo de escravatura, não sei o quê. Eu entendo tudo isso que passou, mas deixa eu te falar uma coisa, acorda. Eu vi um estudo que mostra que uma pessoa para sair da extrema pobreza, para ir para a riqueza, leva 8 gerações. Por que tem pessoas que dentro de uma metade de uma geração saem desse lugar e explode? Ninguém deu oportunidade. Espera aí que eu vou te dar as oportunidades para você. Você não vai ganhar essas oportunidades, você tem que construir oportunidades. Então fala assim, ó, a partir de hoje. Fala assim, ó, a partir da virada, eu construo as oportunidades. Tá bom, se eu falasse agora que tem um cargo de 100 mil reais para você trabalhar para mim, só que você precisa ter certas coisas, você precisa ter sido executivo de uma empresa com mais de 100 mil funcionários, você precisa de ser alguém que entende de digital, de inteligência artificial, todas essas coisas, inteligência emocional, gestão de alto nível, você precisa ser alguém reinante, precisa ter a visão do reino, porque senão você não trabalha comigo de jeito nenhum, você precisa só de coisas básicas dessas. Alguém fala, poxa, eu queria tanto trabalhar para você, eu aceitaria menos, mas eu não te aceitaria por menos que isso. E aí que está o detalhe, você até topa trabalhar por menos para fazer uma coisa ou até trabalhar dobrado. Mas a falta de situações e ter passado por isso e criado essas oportunidades desqualifica você de fazer isso. Por que Deus ele não te abençoa tanto como você imagina? Aqui está o detalhe. Todas as entregas do reino estão paradas na porta da sua casa. Você que não tem habilitação para pegar. Você é igual um filho meu lá em casa, que é doidinho para pegar um carro que eu dei. Eu falei, tira a carteira para ficar com ele. Esses dias a gente vendeu o Fusca do Miguel, 5 anos de idade. Liguei para ele, o cara estava, não, eu vou comprar o Fusca. Fiz um feirão lá, pus 60 carros para vender, carreta, caminhão, trator. Aí eu liguei para ele, eu pensei, nossa, o Miguel vai brigar, porque esse Fusca é dele. Filho, o cara quer pagar aqui no Fusca, o que você acha? Ele olhou para mim, depois você me dá o dinheiro. Falou. Falei, mano, eu ia criar um terror aqui agora. Quem treinou esse cara? Lembrei que fui eu. Esses caras não têm apego. Zero de apego. Ou seja, acorde, você vai anotar um negócio aí. Gente apegada é gente medrosa. Gente apegada constrói medos que não existem. Mas a pessoa é tão apegada que ela tem medo de tudo. O apego produz medo. Eu vou te dar uma aula de medo que você nunca pegou. Você quer uma aula profunda para você falar assim, acabou hoje. Quer ou não? Sim. Então tá bom. Uma pessoa medrosa anda com o bolso carregado de medo, são sementes. O que ela faz? Como ela não planta, não faz nada, ela precisa pegar essas sementes e lançar na vida de alguém. Ela olha para você, você não está produzindo, por que eu não pego essa semente aqui? E taca a semente em você. Aí planta, não sei explicar porquê, mas árvore frutífera não pega de qualquer jeito. Mas a do medo pega. A do medo pega no asfalto, a do medo pendura no muro, a do medo pega no telhado, a do medo pega em tudo. É igual capim, capim nasce em rachadura, sim ou não? Nasce no asfalto, eu acho isso formidável. A teoria do medo. Então presta atenção.
Medo é fé negativa, medo é atrativo, o medo destrói qualquer ser humano, ele deixa ser mais semelhante do Criador, porque ele não entendeu o que está escrito. Está escrito assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo... Ah, mas peraí, eu não estou entendendo nada. Eu vou para a igreja, tem 20 anos, 30 anos, eu já conheço essa passagem. É mesmo? Vai chegar um dia que você vai chegar diante do Rei da Glória e falar, Jesus, curei do seu nome, se você demanda o seu nome, fiz isso do seu nome. Aí Jesus fala assim para você, eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu já tive crise com isso aí, porque eu pensei, será que Jesus ele vai fazer de conta que não me conhece? Mas eu trabalhei para ele, por que ele não me conhece? Porque tudo que ele chamou não é sobre uma função nem um cargo, é sobre um propósito, é sobre intimidade. Quando alguém fala que não conhece na raiz da palavra, o conhecer significa ter intimidade. Nunca foi sobre um trabalho, foi sobre um propósito, nunca foi sobre um cargo, foi sobre um encargo. Você ainda vive com medo mesmo indo na igreja, mesmo conhecendo a Bíblia. Porque conhecer algo e não ter intimidade com algo é a mesma coisa de nunca ter ouvido algo. Tem gente que acha que tem intimidade comigo, mas não conhece meu coração. Quem tem intimidade comigo conhece até a batida, o jeito que eu olho para a pessoa. Tem pessoas que são casadas há 20 anos e não têm intimidade, mesmo ficando pelado e mesmo tendo ato sexual. A intimidade não vem com pênis e vagina, a intimidade vem com o coração, a intimidade vem conhecer quando a pessoa está com profunda tristeza. A intimidade é, o que é aquilo que toca o seu coração positivamente? Eu, sendo seu íntimo, é isso que eu quero. E por que vocês são medrosos? Vocês são medrosos porque vocês querem se defender de alguma coisa. Só que vocês estão defendendo de coisas que também não existem, mas não vão conseguir se defender da ira do Deus vivo no último dia. Não tem como defender disso. O que vai ter de gente que fez coisas maravilhosas para Deus e Deus vai falar exatamente essa fala, eu não te conheço. Lá em Apocalipse 20 fala que os medrosos e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso é perigoso demais. Por que você está pronto para prosperar, mas tendo tudo para prosperar, não prospera? Medroso. Cria cenário que não existe. Fala, depois, amanhã eu vou. Por que não foi ontem? Por que já não fez? Não, eu estou esperando um cenário ideal. Todo mundo que me pergunta a mesma coisa, a resposta é igual toda a vida, desde o dia que eu entendi. O melhor dia para começar é ontem. O segundo melhor dia é hoje. Amanhã está atrasado. Toda vez que você falar amanhã, é porque você atrasou, era para começar ontem. O melhor dia para começar não é o melhor cenário, o melhor dia. Hoje uma pessoa perguntou para mim, você acha que eu faço aqui meu lançamento? Eu espero ver como é que você faz. Eu falei, cara, não espera nada, começa para você ter dados. Quando você tem experiência, tem dados, tem o que interpretar, tem o que questionar, tem o que arrumar, tem o que testar de novo. Só que fica o dia inteiro testando. Vários de vocês, por medo, estão trabalhando num emprego de merda, não era para estar aí mais. Alguns de vocês têm medo de deixar o patrão de vocês. Por acaso Deus te deu um propósito para cuidar desse patrão? Se é cuidar do patrão, por que você não assumiu logo o comando da empresa e pôs para trabalhar para você? Não é o contrário? Esse medo que você tem de romper com essa empresa é simplesmente porque você não quis aprender, teve medo de investir, teve medo de colocar energia nova na sua cabeça. Alguns de vocês, por medo de cruzar o território brasileiro, dispensaram autoridade, experiência em chegar em outras culturas e aprender coisas novas. Era para você estar anos-luz de onde você está hoje. Tem gente aqui que não saiu de uma moto até agora porque morre de medo de um carro. Tem gente que tem medo de pagar IPVA. Tem gente que tem medo de prosperar. Você tem medo de quê? Esse medo não existe. O meu grilo com essa geração, que é a geração mais medrosa da história, tendo a possibilidade de ser a melhor geração de todos os tempos. Ah, mas eu tenho medo. Se eu ouvisse cada um de vocês, deve ter umas 1.500 pessoas aqui. Se eu ouvisse cada um de vocês, o medo de vocês, eu ia levar um mês aqui. Ai, sabe o que é? Posso falar meu medo? Eu ia ficar ouvindo centenas de medos de milhares de pessoas que ia fazer com que eu perdesse pelo menos um mês da minha vida. Engraçado, eu ia perder meu tempo ouvindo medo que não existe. Vamos fazer um exercício, todo mundo aqui sendo bem honesto. Quer ser honesto com você e com o tempo e com Deus, sim ou não? Sim. Daqui 100 anos, quem vai estar vivo aqui? Alguém falou às crianças, com esse medo aí não vai não. Sendo filha sua, não vai não. Porque com esse medo de não cuida da saúde, não cuida da mente, não cresce, não faz nada, vai morrer na idade média do brasileiro, que é 74 anos de idade. Gente medrosa morre mais cedo. Tem gente que fala, não, gente medrosa vive muito mais. Gente medrosa não faz coisas para aumentar a longevidade, porque tem que investir. Gente medrosa não estuda. Gente medrosa sempre está rompendo. Essa pessoa ela cresce em graça, sabedoria e entendimento. Quem tem medo não corre risco. Aí você fala, tá, eu não quero risco mesmo não. Então você nunca vai viver o extraordinário. Não tem como viver esta bagaça chamada extraordinário. Não tem como.
Se você não quer correr risco, você nunca vai mandar no seu tempo nem na sua agenda, vai ter que correr o risco. Um dia eu corri um risco, foi muito forte para mim. Eu lembro de ganhar 80 mil reais numa consultoria, trabalhando 4 horas por semana para uma empresa. Eu chegava lá, a pessoa achava bom de eu servir ela, mas ela não queria fazer nada do que eu falava. Eu falei, perdeu o propósito. Aí naquela hora eu decido. Eu vou abrir mão desse contrato, estava chegando perto de renovar. Eu falei, não vou renovar esse contrato, porque para mim não tem propósito nenhum trabalhar para alguém que não faz o que eu estou falando. Contei para a Carol, estou te ligando para te avisar. A Carol brincando, falou assim para mim, meu bem, se esse povo mandar você dançar funk, você vai dançar. É 80 mil reais, só 4 horas por semana. Você sabe de onde você saiu. Não abre mão disso não. Carol, estou te ligando só para te avisar, não foi para te pedir. Deixa que eu resolvo isso aqui. Quem estava tentando entrar? O medo dela, meu medo, também estava com medo. Beleza, eu te dou instrução, você não segue? Tô nem aí, mano. Faz o que você quiser, me dá os 80 contos, fico 4 horas aí, a gente abraça, canta ciranda, cirandia, deu 4 horas, eu vou embora. Meu coração não é desse jeito. O dia que eu comecei a entender o que é propósito, perdeu o propósito, acabou a graça. Aí as pessoas, não, vamos renovar o contrato. Não quero. Meu cérebro entrou em pane. Larga de ser burro, é só ser, se ninguém quer fazer, é só fingir que está tudo bem. Eu não sou esse tipo de cara. Eu não quero fazer isso não. Aí eu tomei a decisão e perdi os 80 pau. E aí, Marcelo, o que você fez? Quem não tem medo, amigo, vai parar de prosperar que dia? Quem tem um Senhor, isso é real, tem uma palavra, tem um propósito, não para de conectar com o jeito, não para de estudar, não para de transbordar, vai parar de prosperar que dia? Eu lembro que eu fiquei me sentindo um idiota até arrumar outra coisa. Eu lembro quando eu tomei uma decisão que eu estava travado de medo, saí de uma companhia que eu queria ser o presidente, que é o Grupo Oi, Brasil Telecom e Oi, quase 8 anos. O dia que eu tomei a decisão, o medo invadiu o meu ser e falou assim, não joga fora, mas alguns anos você vai ser presidente dessa companhia. Você está crescendo, ninguém nunca cresceu igual você, você é isso, é isso. E meu coração falou, sai daí. E aí o medo? Eu falei, medo, bora. Primeira vez que fui saltar de paraquedas, o medo falou, não vai que você vai morrer. Eu olhei para o medo, você quer saltar junto? Deus me livre, não quero. Então espera aqui embaixo, fica com o celular e filma, que eu estou indo. Você tem que ter medo, é de uma coisa. Como eu descobri que o medo é atrativo, eu fiz uma lista de coisas que eu morro de medo. Morro de medo de 1 bilhão, bati. Morro de medo de ter 2 helicópteros, tenho os 2 helicópteros. Eu morro de medo de ser presidente da República, assim, eu morro, absurdamente. Aí, agora, se você tem medo de prosperar, você vai prosperar. Você tem medo de quebrar, qual que é a novidade? Então nós podemos usar algo ao nosso favor. Engraçado que o dia que eu descobri no medo, que o medo é atrativo, eu falei brincando com quem andava comigo, em 2015. Falei, gente, eu morro de medo de ter 2 helicópteros, um parado do lado do outro, e ter 1 bilhão. Aí todo mundo riu, eu ri, eu falei, nunca vai acontecer. Aconteceu. Cuidado com o medo que você tem. O medo é metafísico. Quando você começa a dar energia para ele trabalha para chegar até você. Medo de morrer, vai morrer. Medo de quebrar, vai quebrar. Medo, qualquer medo que você tem. Continue alimentando o medo que você tem, que você vai ver o tanto que vai sair caro esse negócio. Todo medo é uma fé negativa. Você usa o campo metafísico, esse negócio vem até você. Presta bem atenção que eu vou te falar. Eu vou te ajudar a desbloquear do medo. Você quer isso ou não? Então, depois que eu encontrei o Pablo Marçal, assisti a live dele, compartilha a live aí, você que está com o celular na mão assistindo no YouTube, pega seu celular, dá um like, mas faz o seguinte, escreve, coloca nos stories, vem assistir esse maluco aqui que o medo vai passar. Coloca qualquer coisa lá e marca, Pablo marcar 1. Presta bem atenção. Se você entender a potência que tem no seu cérebro e o que você pode fazer com ele, você vai rir demais no dia de hoje. Mas toda vez que a gente vai pelo caminho, você vai prosperar tanto, você vai falar assim para mim, a última vez que eu senti medo almático foi naquele encontro com você, naquela virada, no ano de 2024. Mas você não tem medo? Almático nenhum. Mas eu tenho medo de morrer? Lógico, esse negócio é biológico. O que eu faço? Controlo o meu nível de ansiedade com isso. Se eu sou conhecido, famoso, política, não sei o que, PT, tarará, tem que andar com segurança, certo? Diminui essa energia, eu não preciso ficar pensando nisso. Então, eu fico alimentando isso? Não, eu fico reduzindo isso, porque é biológico. Você pegar todo o raio de todo tipo de medo, vai chegar na mesma coisa.
Eu não sei se você sabe, você fica todo dia com medo de ser assaltado, assaltado, assaltado. Os assaltantes, eles não querem assaltar tanta gente assim. Só que você fica chamando, às vezes o cara está de boa, assim, não, vou comprar um sanduíche. E tem um campo de energia chamando e fala, mas antes eu vou pegar uma bolsa. Porque você fica alimentando esse campo. Mas sabe, mas a cidade é perigosa. É o seguinte, reduz os riscos desse perigo, mas usa sua mente para prosperar. Engraçado que trauma e medo, você sempre lembra dele. Se você acha um dinheiro na rua, você chama de sorte. Quando você prepara a sua mente para prosperar, você acha um dinheiro e fala assim, eu tenho certeza que amanhã eu vou achar de novo. E se eu não achar, eu vou produzir esse dinheiro. A nossa cabeça às vezes pira quando vê uma macumba na esquina. Se falar que está seu nome, então você surta. Mas se Deus falar para você que você é forte, corajoso, próspero, reinante, abençoado em todos os seus caminhos, você ainda tem dúvida. Tem lá mais de 300 vezes, seja forte e corajoso, você é fraco e medroso. Engraçado que depois de desbloquear do medo, não vai acontecer algo que você está esperando. Sabe o que você está esperando? Você está me ouvindo aqui agora pensando o seguinte, o Marçal vai falar tanta doideira aqui, eu vou desbloquear, eu vou sair daqui com coragem. Não existe coragem sem o resultado. Coragem é qualidade de quem conseguiu. E quem conta não é você, é os outros. Ninguém vai sair com coragem. Agora eu vou com coragem. Nunca vi isso. Nunca senti isso. Olha lá o Marçal com coragem. Vou contar eu no Campeonato Brasileiro de Rally. Eu acelerando, eu piloto razoavelmente bem. E eu falo, cara, eu tenho 4 filhos. Eu tenho tanta riqueza financeira. Para que eu vou correr um pouco mais nesse carro para ganhar aqui corrida? Para fazer o que com isso? Aquilo não me dá ROI. Eu desacelero e só vou curtindo. Eu uso o rally para divertir, para levar sócios, para levar amigos. Se eu fosse um pouquinho mais agressivo, talvez eu pegava o pódio. Mas por que você está falando isso? Porque eu não vivo disso. Então eu faço uma conta. Se eu não vivo disso, para que eu vou dar tudo que eu tenho nisso? Correr um risco de acertar uma árvore a 140 km por hora, num carro com a gaiola de ferro. Engraçado. Eu não fico mal, porque eu resolvi isso na minha cabeça. Isso não é não tem ROI para mim. Esse negócio não é meu ganha-pão. Para que eu vou dar tudo entrando numa curva igual maluco? Saltar. Risco de ruína. Então, não é que eu tenho medo daquilo. Aquilo não faz sentido. Então, eu não emprego toda a energia que deveria. Agora, se eu fosse um garoto, não fosse casado, não tivesse filho, e aquilo fosse a minha vida, você ia ver aonde eu ia estar. Eu ia gastar a energia daquilo, ia fazer tudo, ia passar beirando a árvore, eu ia pegar o pódio, eu ia arregaçar naquilo ali. Só que aquilo não é o que eu tenho que dar a minha vida naquilo. Engraçado é que pelo reino, naquilo que Deus me chamou, eu tenho que cuidar da minha própria vida, mesmo tendo mulher, filho e tudo. Tendo empresa, tanto faz para mim. Mas por quê? Você acredita tanto em Deus assim? Rapaz, quem acredita é você, para mim é um fato. Tem experiência real com Ele. E ter experiência real com Ele, tanto faz o que você fala de mim, isso não vai mudar nada. Agora o medo, ele mostra uma coisa sobre você, você não foi aperfeiçoado no amor. Vou repetir porque é um dispositivo e ele vale eternamente. O verdadeiro amor significa o aperfeiçoado em amor. Ele joga fora todo medo. Olha que interessante, você nunca prestou atenção nisso. Talvez você nunca ouviu isso. Lançar fora é tacar para fora. O amor por si só não faz isso. O amor faz você jogar isso fora. Você pegar essa ilusão sua e focar naquilo que é real. E aí então, o grande detalhe do dia de hoje que vai rolar um desbloqueio. Se você ficar carregado de medo, você vai atrapalhar os outros, você vai atrapalhar uma geração, você não sabe a quantidade de milhares de pessoas que vão sofrer por sua causa. Eu sei que você está fazendo isso, porque o contrário que eu estou fazendo tem abençoado milhões de pessoas, e eu sei o que é eu calado, o que é eu falando, e eu sei que eu era um ex-pobre, ex-gago, ex-cheio de problema de toda a ordem, e eu sei o que aconteceu com milhões de pessoas depois que eu comecei a abrir a boca. Eu tinha medo do que os outros iam falar, sim, tinha todos os medos. Esse kit aí eu também tinha. Mas eu aprendi algo. Se eu amo as pessoas do jeito que Deus ama, esse negócio eu tenho que tacar isso para fora. Eu não posso deixar de fazer porque tem gente que não gosta de mim. Eu tenho que fazer para quem precisa de mim. Se você falar assim, eu só vou fazer se tiver dinheiro, então só vai funcionar se entrar o dinheiro. Ou seja, nunca faça pela grana. Senão você vai ser comparado a uma prostituta. Nenhuma prostituta faz porque gosta daquilo ali, ela faz por causa da grana. E qualquer pessoa que topa fazer uma coisa só por causa da grana, parece que eu lembro, um dia que você foi fazer faculdade, você pergunta assim, mas o que dá dinheiro? Foi ensinado errado. Os medos que você carrega, esses medos são frutos de pessoas que configuraram a sua mente de forma errada.
Você tem medo é porque você não conhece a liberdade. Você tem medo porque você não conhece o Senhor. Para de falar isso, Marcelo. Eu sou uma pessoa que frequenta, você pode frequentar o que você quiser. Pelo seu resultado dá para saber se você tem medo. Quem tem trauma com o casamento vai fazer o quê em relação ao casamento com você? Vai te destruir. Agora você imagina, quem tem filho descontrolado, parecendo o filho do Lúcifer, o que ele ensina para você sobre ter filho? Ele te põe medo? Eu lembro um dia, uma pessoa que eu amo muito, um dia eu falei, nunca imaginei de verdade ter avião. Aí eu falava na reunião, quando eu tinha 21 anos, 22, eu vou ter avião. Aí a pessoa falava, todo mundo que eu conheço tem avião, morreu. Aí você ouve um negócio desse e fala, então eu sou mais um, né? Comprou avião, já vai morrer. Aí desculpa te perguntar, mas quantas pessoas você conhece que tem avião? 2. Aí foi atrás, um não morreu, o avião caiu, ficou vivo, o outro morreu porque não dava manutenção. Só de você perguntar, você não dá espaço para algo ilusório entrar na sua cabeça. Marçal, mas um tanto de gente morre de avião. E 83% das empresas fecham até o 3º ano. Você sabia que se você só ouvir sem questionar, esse negócio destrói você e cria uma linha de comando de medo e você vai continuar multiplicando essa merda de pensamento? Se alguém te falar isso, pergunta assim para essa pessoa, das 83% das empresas que quebraram, qual foi o motivo da quebra? Você vai descobrir que mais de 60% quebrou por falta de dinheiro, despesa fixa. Ou seja, a pessoa quebrou não é porque o negócio é ruim, é porque ela não entende de negócio. E ela foi e fez uma despesa fixa que ela não dá conta. Ela ficou animada com o negócio que ela não entende. E aí ela quebra o negócio. Por que os nossos empresários do Brasil quebram as empresas? Porque não aprendeu na escola, não aprendeu na igreja, não aprendeu em casa, não aprendeu em lugar nenhum. Parabéns! Sabe por quê? Porque elas pelo menos abriram empresa e ganharam experiência. Só que o problema é, depois de dar errado, ela volta e fica lá na empresa contando para todo mundo. Não abre não, que esse trem é um demônio. E a gente continua essa geração dependente dos outros. Você tem que morrer de medo. É de morrer do jeito que você nasceu. Sem nada. Deixa eu te falar uma coisa. Ganhe experiência, transborde experiência, ganhe dinheiro, faça dinheiro, triture dinheiro, desfrute com dinheiro, faça tudo. Sabe por quê? Vai chegar um dia, que se você conseguir ficar rico de alguma forma, e você não desfrutar, você vai ver que você jogou sua vida fora. Porque o dinheiro faz parte de um jogo. O jogo de comprar acesso, comprar experiência, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo, é acesso. Comprou. Aí tem gente que está juntando para os outros brigar no dia que você morrer. E dá uma briga lascada. Que você junta e não desfruta. Não ensina a gerar riqueza. É muito massa. Deixa eu te contar o futuro de quem guardou o dinheiro para o outro. O outro vai brigar com outra pessoa que ama, que é um parente. Não vai conseguir desfrutar desse negócio. E vão destruir a riqueza. Porque receber dinheiro não faz uma pessoa ser rico. A riqueza ela precisa ter um suporte mental para administrar aquele volume, para aquele volume continuar crescendo. Entenda algo. Com o medo que você tem, você vai parar pelo caminho quantas vezes forem necessárias, porque o medo ele não vai deixar você gastar energia. Mas só fala a verdade. Quando você resolveu esse problema de medo na sua cabeça, assim você prosperou muito, como nunca vi outra pessoa prosperar. Eu percebi que o medo é uma semente. E eu percebi que o cérebro é a terra. E eu percebi que medrosos, eles carregam fertilizantes. E a melhor parte de todas, é que quando começa a produzir a semente do medo, um monte de gente fica em volta, falando assim, cuida da lavoura, não deixa ninguém pegar. Eu vim aqui hoje para destruir sua lavoura do medo. Eu estou com a ceifeira debulhadora, eu vou passar nesse campo seu todinho, vou deixar ele prontinho para plantar outra coisa. Só que aí tem um monte de amigos seu falando, cuidado com o Marçal é maluco. Como é que vai destruir uma plantação tão boa dessa, que nós estamos irrigando esse negócio há tanto tempo? Você imagina o que é esse tipo de amigo que você arrumou. Pessoas que não querem destruir
uma lavoura do medo. As pessoas têm medo de escuro. Eu nunca vi uma reportagem falando assim, escuro matou 4 pessoas aqui em Alphaville. Escuro matou quantas pessoas já? Nunca matou. Mas você tem medo. Quando você é pequeno, até entendo, sua mãe pôs o medo de sobrevivência para você não atravessar a rua. Você dessa altura aí, dessa idade, você está com medo de atravessar a rua? Você precisa só de amadurecer, você é menino demais. Os medos que você carrega, de dinheiro acabar. Levanta a mão humildemente que até ontem, quem aqui até ontem tinha medo do seu dinheiro acabar? Levanta a mão. A sua capacidade geradora de riqueza é limitada, você não se enxerga, não sabe nada de dinheiro, não entende nada de tecnologia, nem de tempo, nem de audiência, nem de nada. Por isso que você acha que o dinheiro vai acabar. Você é preguiçoso também, deixa eu terminar. Você é preguiçoso, tem pouco network, não tem mentor, não tem método, não tem ferramenta, não tem plano, não tem nada. É claro que o seu dinheiro vai acabar, mas é até ontem. Pode torcer seu cérebro, não? Não faz sentido ficar com medo e continuar com a mesma vida que você tem. Você precisa perder o medo, ou melhor, eliminar o medo, porque o medo é um cachorro. Deixa eu ver se eu posso falar desse jeito. Pode? O medo, eu não posso. Eu não estou com medo, eu estou com medo de perder voto. É verdade, eu estou com medo. O medo é um cachorro de pobre. Você pode correr que ele vai te achar lá no estádio de futebol. Você pode ir para outro bairro que o cachorro vai te achar. Cachorro de rico, fica oprimido. Alguém já fala bonitinho, vou roubar. De pobre ninguém pega, ninguém quer saber. O de pobre fala, cadê meu dono, aquele fedorento? Você pode estar no estádio de futebol com 50 mil pessoas que ele fala, pera que eu vou te achar aqui. E você está comemorando o gol, ele fala, esse é o sovaco fedido do meu dono. Acha? Esse é o medo. Realmente, vocês detectaram o medo aqui. Fiquei pensando, quantos milhares de votos eu perderia falando isso? Mas era um medo bobo, nem existia, porque o medo não existe. Cachorro de pobre é de jeito. Cachorro de rico anda de carrinhas, não dá nem 1 quilômetro sozinho. O de pobre anda 50 milhas. Até te achar. Esse é seu medo. Você pode correr dele, ele vai te achar. E ele ama ter o sede de dono. Porque vocês dois sofrem na vida junto. Parece uma parceria de um filme. Pode correr do medo tanto que você quiser, ele vai te pegar. O medo precisa ser eliminado. E aqui está o segredo para você eliminar. Quem estiver anotando, anota. O remédio para eliminar medo são ações positivas de enfrentamento. O que significa ações positivas de enfrentamento? Se você não sair do lugar, o medo está mandando. Sair do lugar, primeiro passo. Positiva significa ir para cima. Enfrentamento. Vai dar aquela dorzinha, mas você tem que ir. Independente de ganhar ou perder a luta. Porque perder mesmo você nunca perde. Fala assim comigo. Eu nunca perco. Ganho ou aprendo. Então se eu nunca perco, ganho ou aprendo, compensa ir nessas lutas. Engraçado é que lutador que perde luta, ele ganha do mesmo jeito um bônus por ter lutado. O que ganhou, ganha mais. Mas o que perdeu também ganha. Ele continua com os patrocínios, ele ganha experiência, ele ganha um monte de coisa. Agora, o que foge, não. Como é que faz para tratar medo? Medo é só com enfrentamento. Ações positivas de enfrentamento. Quando eu determino o que vou fazer, olha que engraçado. Quantos de vocês têm medo de falar em público? Levanta a mão. Tem gente que tem medo de levantar a mão para falar que tem medo de falar em público. Quem tem medo de falar que tem medo de falar em público? Levanta a mão agora para você ver. Olha para você ver. Tem gente que não levanta a mão para avisar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro falou, não levanta a mão não, que vai te chamar lá e você vai ter que falar. Olha que loucura. Descobri 2 medos em um. O medo número 1 não existe, que é falar em público. O outro medo é nem levanta a mão para não arrumar problema. Como é que você cresce 10 anos em um com medo de falar ou de avisar que tem medo de falar? Vai ter que desbloquear hoje. Quer desbloquear ou não? Sim. Não é sobre coragem. Não é sobre coragem. É sobre se jogar. Um dia Jesus estava andando nas águas. Pedro, é Jesus mesmo? Você me deixa aí. Olha, quem te impediu, cara? Sobe na água. Olha que massa. Escuta isso que isso é massa. Se você andar com quem dá conta de fazer um negócio, você vai fazer o quê? Conseguir.
Jesus foi lá e andou na água. Tem gente aqui que é todo doido e fala, não acredito em nada disso. Logo eu sei que não tem resultado nenhum, imagina ouvir sua opinião. Se você fosse alguém extraordinário, fazendo coisas metafisicamente mirabolantes, eu ia até te ouvir, mas você não dá conta de fazer nem coisa básica, não dá conta nem de prosperar, nem de bater 1 milhão, cala a boca. Escuta, foi ruim, né, ouvir isso ou não? Então cala a boca, para de encher o saco naquilo que você não dá conta. Vamos focar nos básicos, vamos abandonar o medo hoje, depois nós discute andar de água, entendeu ou não? Por que Pedro, sendo medroso, andou nas águas? Porque ele confiou em alguém, quando ele viu que era alguém, ele falou, eu vou. Quando ele começou a olhar para ele e falar assim, será mesmo que está acontecendo? O que aconteceu? O medo faz o cara parar de andar, mano. Por que Jesus fazia coisas extraordinárias? Aonde que estava o medo? Em lugar nenhum. A morte ficava rondando e falando, vou te pegar, o que eu tenho com isso? Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o que eu tenho a ver com você? Eu te devo alguma coisa? Para quem não entendeu, eu vou repetir. Se o salário do pecado é a morte, o que Jesus estava preocupado com morte? Se ele não pecava, o que tinha a ver com essa pessoa? A morte ficava louca. Vai, faz alguma coisa de errada aí para eu cobrar, ué. Eu não, eu vim aqui foi para ser uma oferta, obediente. Por que você fica com medo? Número 1, ignorância. A ignorância produz o medo. Por isso que Oséias 4,6 fala assim, ó, meu povo padece por falta de quê? Conhecimento. O povo morre, se perde, vira zumbi por falta de conhecimento. Lá em João 8 fala assim, ó, conhecereis o quê? E ela faz o quê? Então vocês não conhecem a verdade, vocês conhecem a mentira. Não conhecem a verdade, porque se a verdade for conhecida por você, você vai ser o quê? Liberto. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, olha para o português, conhecereis a verdade, não é aprendereis a verdade. Conhecer a verdade está falando de sujeito, pessoa. A verdade é uma pessoa, e ela falou em outro lugar, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou o quê? Vamos pegar o contrário de quem tem medo. Quem tem medo quer pegar um atalho. Quem tem medo vive contando mentira para si mesmo. E quem tem medo morre de medo da morte. Não desfruta a vida. A morte é um espírito. Na Bíblia fala, espírito da morte. Quando você acha que morte é quando você perdeu a oportunidade de ter seu corpo, você está enganado nos seus próprios conceitos. A morte é um espírito. E esse espírito não pode chegar em você se Deus não autorizar. Uma pessoa que é carregada do propósito eterno, ela não consegue morrer, porque se Deus quer que ela cumpra, tudo que pode levantar contra ela, ela vai continuar viva, porque quem cumpre o propósito debaixo do favor de Deus, é imortal. Eu nunca vi falar isso, mas como que uma pessoa medrosa vai ouvir isso aonde? Marçal, me prova, eu não acredito. Tá bom, só pedir que eu te falo. Paulo foi fazer aquilo que Deus mandou. Rapaz, afunda navio, não morre, pica serpente, não morre. O outro que tem nada a ver, pica a mesma coisa e morre. Fala assim comigo, ó. Propósito e favor. São os códigos da imortalidade. Você tem medo de morrer? Ativa propósito e o quê? Favor. Segue em paz. Já eliminou o grande medo da vida de todo mundo. Número 1, que mais gera medo das pessoas, ignorância. Dá uma lista de ignorância para nós, Paulo. Sua identidade, você não sabe. Seu propósito, você não sabe. Você não sabe quem é Deus, você não sabe o que essa máquina que você tem pode fazer, você não sabe nada do Brasil, você não sabe nada da Terra, você não sabe nada de cosmos, você não sabe nada de metafísica, você não sabe nada de conhecimentos gerais. Sei sim, não sabe, porque quanto mais você soubesse, mais livre você estaria. Se soubesse, não ia ficar assim, eu não sou capaz. Se você não entendeu que Deus fez você em mais semelhança dele, como é que tem como pôr medo numa mistura dessa? Espera aí que eu vou fazer você em mais semelhança minha, vou deixar um espaço para você colocar ingrediente aí, você mistura com medo, tudo que eu falei que eu sou é em você, tá bom? Não, alguém inventou uma mentira para você. Vou repetir, se alguém falou caminho, verdade e vida, você faz o quê? Atalho, mentira e morte. Eu já te expliquei que a morte é o espírito, certo? A Bíblia fala que uma pessoa cheia do Espírito, ela é maior que todas as potestades, principados e dominadores de tudo do mal, demônio, diabo, tudo junto num pacote é menor do que alguém cheio do Espírito Santo. Mas vem cá, como é que faz para ter medo do Espírito da morte, que é só o Espírito, que eu sozinho, com o Espírito maior de todos, carregado em mim, eu vou ter medo deles? Se juntar todos os bilhões de pessoas, os miríades de anjos caídos, demônios, o que você quiser, se o maior Espírito
da existência. Habita em mim, como é que eu posso ter medo de qualquer outra coisa chamada espírito? Marcelo, deixa eu te falar, você não tem medo de morrer? Sim, você vai morrer. Ele fala, morrer é lucro. E viver é o quê? Caminho, verdade e vida. Não atalho, não mentira, nem morte. Eu gosto tanto de ouvir o Marçal, porque ele fala uns trem para empolgar nós. O que eu estou falando é só verdadeiro, legítimo. Tem milhares de séculos. Não. Tem só alguns séculos. Tem milhares. Verdades eternas não significa que foi cravado no dia que alguém falou há 2000 anos atrás. O que é eterno foi decretado na eternidade. Só foi baixado o download e escriturado na data que você falou. Uma verdade eterna não convalesce com o tempo. Nem a primeira menção dela valida isso como o início disso. Eterno é eterno. Aquilo que é eterno, sua identidade, quem Deus é, quem você é. Marçal, por que eu sou uma pessoa tão derrotada e meu dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro porque você não aprendeu a jogar o jogo do dinheiro. Você é um tabuleirinho que todo mundo pisa em você. Que o dia que você descobrir quem você é, você vai olhar assim, eu vou deixar de ser tabuleiro, eu vou virar um peão. Aí eu começo a trabalhar como peão. Pega uma câmera aí para minha filha, sem fio. Uma câmera móvel, olha aqui. Está aqui o tabuleiro. Essa câmera aí é boa. Pode vir aqui. O problema de todo mundo que está assistindo é que você é um tabuleiro na vida. E ser um tabuleiro, a única sensação que você tem na vida é que as pessoas estão pisoteando você. Você precisa ser promovido e decidir ser um peão. O peão, ele fica no front de batalha. Deixa eu te contar um segredo. Esse aqui é um segredo do reino. Olha o nome. Rei, rainha, bispo, cavalo e torre. Presta atenção para você prestar atenção aqui. Olha isso aqui. Torre é patrimônio. Cavalo é exército, força de combate. Bispo, espiritualidade, é o que te defende na camada espiritual. Sua rainha, que você tem que dar a vida por ela. Engraçado, ela é a dominante, é que tem os melhores movimentos. Esse é você. Independente de ser homem ou mulher, para você entender o jogo. Cada pessoa é um rei no jogo do xadrez. São 8 casas assim, 8 casas assim, 8 vezes 8, 64. O que esses peões na frente? Todos que estão dentro do reinado, prontos para perder a vida por você, se lascar por você. Tipo as pessoas que ganham salário. Tipo você na fase 2 da vida. Na 1 você é o tabuleiro que todo mundo pisa. Quem não tem sonho, vai viver o sonho dos outros. Quem de fato prestar atenção nesse rolê aqui, Marçal, então eu estou no nível 2, eu sou um peão, presta atenção no jogo. Se puder colocar isso no painel de LED, que aí todo mundo vê o detalhe aqui, porque de longe não dá para ver. Põe no painel de LED lá, por favor. O peão, na saída do xadrez, tem um negócio impressionante. Só a primeira saída pode dar 2 saltos. Quando você se joga, é uma grande oportunidade, porque você não está pesado. No jogo de xadrez, é a única hora que o peão pode dar 2 saltos. Quem joga xadrez aqui, levanta a mão. Então aprende isso aqui. E anota a tarefa, aprender a jogar xadrez 2025. Se andar comigo, eu vou fazer você jogar xadrez. Vai mudar a sua cabeça como empreendedor, como jogador na vida. Você vai aprender o jogo da vida. Todo peão pode sair de uma vez pulando 2 casas. Fala assim comigo, eu preciso aprender o jogo da vida. Fala assim, eu deixo de ser tabuleiro e me proponho a crescer nesse jogo. Vai escutando. Para quem não sabe o que é esse xadrez, toda a artilharia pesada fica atrás, defendida pelos peões, os peões vão avançando. Com os peões avançando, fica todo mundo em paz. O problema é quando vem alguém muito bom de guerra, metendo um L e já sai derrubando todo mundo aqui até chegar no cheque. L sim, L mata. Pegou o código? L mata. O M, eu vou mostrar o movimento do M, que é mudança de mentalidade. O que acontece? Escuta. Quando esse peão consegue avançar 7 casas, eu vou mostrar aqui para vocês, caso isso aconteça, o único jeito de um peão ser promovido, presta atenção que você vai pirar nisso aqui. O único jeito de um peão ser promovido é ele conseguir atravessar o exército inteiro com estratégia, com ferramenta, método, sabendo que ele quer prosperar e vencer. Quando ele alcança a última casa, ele ganha o status de rainha,
que tem o maior movimento do xadrez. O que acontece? Esse mísero peão que conseguiu atravessar o tabuleiro deixa de participar do nível 2 do jogo da vida e vira uma rainha. E o jogo de cá começa a ter duas. Isso é impressionante. Marçal, então você está falando que se eu treinar e for dedicado, tiver ferramenta certa, método certo, se eu tiver instrução, se eu tiver horas de treino e eu quiser nunca mais ser peão, eu posso? Claro, todos conseguem. Atravesse 7 casas. Atravessou 7 casas, vira o quê? Rainha. Cara, isso é chocante. Marcelo, qual que é o nível 3 do jogo? Você para de jogar no front, joga atrás. Outras pessoas jogam no front para você. Aí você joga aqui atrás. Aí uma hora você é patrimônio, outra hora você faz parte do cavalaria, outra hora é isso, até você chegar no reinado. Aí você fala, poxa, mano, agora eu construí um reinado, era isso que eu queria. Eu não quero ser rei de jogo de xadrez. Eu acho que é melhor do que ser rei, é ser o jogador que mexe as peças. Esse é o nível 4. Nível 1, tabuleiro. Nível 2, peão. Nível 3, conquistar movimento da artilharia pesada, que é andar igual a rainha. Nível 4, virar o rei. Nível 5, ser a mão que joga o jogo. Então, quando eu entendo o jogo da vida, eu não fico querendo ser alguma coisa, eu quero governar aquela coisa. E aí tem como eu ir para o nível 6, que não é jogar, é ser juiz do jogo. Aí eu fico sendo juiz, porque agora eu estou no nível elevado, maior que de jogador. Aí você fala, é isso, eu quero ser juiz. Eu não quero ser juiz, eu quero ser o patrocinador do jogo. Eu quero deixar minha marca aqui, para milhões de pessoas verem e estar aqui influenciando o jogo. Ah, então é isso que eu quero. Não, eu prefiro ser o dono do jogo. O jogador recebe salário. Quando você entender esse jogo, ele está desmontado. Eu desmontei o jogo da vida na sua frente agora. Só que você gosta de ser sapateado. Você gosta de samba, que alguém samba na cabeça sua. Eu lembro quando eu era atendente de call center, sentado lá na Brasil Telecom. Fiquei 1 ano atendendo no call center. Brasil Telecom, bom dia, com quem fala. Era boa tarde. Brasil Telecom, boa tarde, com quem fala, por favor? Eu estou sem internet. Eu vou te ajudar. Com quem fala, por favor? Joaquim. Joaquim, aqui é o Pablo. Eu vou te ajudar. Desliga seu modo aí. Eu peço que você tenha calma que eu vou dar meu melhor. Eu vou te ajudar a voltar. Aguarde um momento, por favor. Apertava a pausa, agradecer, olhava lá se a porta dele estava travada, as coisas estavam em dia. Senhor Joaquim, só mais um momento, por favor. Senhor Joaquim, liga o modo de novo. Está tudo certo aqui. Resetei sua linha. Tinha um comando lá, HDC F9, Enter, resetava a linha do cara, a banda larga do cara voltava. Ô, cara, obrigado. Obrigado. A Brasil Telecom agradece. Algo mais? Não. A Brasil Telecom agradece a ligação. Tem um bom dia. Quando terminava, fazia assim, ó. Aqui é a Joaquina. O que foi? É algo mais para ajudar? Meu nome é Jefferson e eu estou jogando e o trem está travando, está dando lag. Senhor, eu estou vendo aqui, o seu pacote não é de jogos. Eu tenho um plano melhor. Eu não quero gastar dinheiro. Aguarde um momento, por favor, que eu vou pensar aqui numa solução. Eu fiz isso 11 mil vezes. Eu era peão da Brasil Telecom. É engraçado. Eu já fui peão da empresa do meu sogro. Eu virei o dono da empresa do meu sogro. Eu comprei a empresa. E eu fico mandando recado para o mercado. Aguarde que eu vou comprar essa empresa de telecom, que vocês não estão indo bem, que eu estou sabendo. O Flávio Augusto foi peão no jogo de curso de inglês, vendia curso para outra pessoa, não era para ele. Ele aprendeu tudo, vendia curso como peão, sem falar inglês e vendia para caramba, aprendeu a arte de jogar, foi lá e virou rei do jogo maior do Brasil, vendendo curso de inglês. O próprio Flávio Augusto viu o filho sonhando, pai, eu quero ser jogador de futebol. É, filho, vou te apoiar, meu filho. Você é o cara, meu filho. Você joga muito, joga nada. Um pai vai falar isso para o filho? Eu vou te apoiar, vou com você. E o filho jogava uma vez, jogava duas, e o Flávio nada de encher o saco. Aí o Flávio ficou olhando a oportunidade, futebol para lá, futebol para cá. Rapaz, o futebol nos Estados Unidos é um negócio promissor. Olha para você ver a cabeça de um cara que já foi tabuleiro, peão, foi rei de jogo, juiz de jogo, jogador de jogo, patrocinador de jogo, dono de jogo. Ele falou, olha o que eu fiz no inglês, por que eu não posso fazer nisso aqui?
Foi lá, viu um time velho quebrado, comprou o time, arrumou investimento de fora, construiu o estádio, entrou na Liga de Futebol dos Estados Unidos, gerou valor multibilionário, foi lá e vendeu o trem. Ele entrou, fez todo o jogo, vendeu e saiu. Não, salva de palmas para o Flávio Augusto da Silva. Fala na sua cabeça agora, deixa o seu ouvido ouvir através da sua boca. Fala assim, ó, eu vou deixar de ser peão. Eu vou deixar de ser tabuleiro. Eu vou deixar de ser bispo. Cavalo. Torre. Rei. Rainha. Jogador. Juiz. Patrocinador. Eu quero é ser dono. E quero vender o jogo. Eu acabei de falar de um cara que andava no Rio de Janeiro pendurado no ônibus. Aí um dia viu uma oportunidade, vender curso de inglês, ao ser com medo, como que eu vou oferecer curso de inglês sem falar inglês? Filho, você é vendedor de carro, Mercedes-Benz, você não precisa ter Mercedes-Benz, você só precisa achar quem quer Mercedes-Benz.